Seja bem-vindo, meu nome é Hudson e vou ministrar mais uma aula de AutoCAD 3D para você. Mas antes disso, não se esqueça de clicar no ícone aí abaixo e inscrever-se. Com isso, você estará inscrito no canal e recebendo notificações de mais postagem, mais aulas que serão inseridas no canal. E também não se esqueça de dar um joinha para que a gente possa continuar criando conteúdos para vocês. E sem mais delongas, vamos ao curso. Pessoal, durante a aula, iremos executar alguns comandos em 2D. Se você tiver alguma dificuldade, retorne à playlist de AutoCAD 2D para poder auxiliar no curso de AutoCAD 3D, ok? Vamos lá, pessoal. Nessa aula nós vamos criar sólidos com o comando sweep. Nós vamos no painel de comando, em Modeling, na seta abaixo de Extrude, abrir o menu e ativar o comando sweep. Ok, nós já estamos com ele aqui na tela. Para executarmos esse comando, nós precisamos de um elemento e um caminho. Nesse caso aqui, nós fizemos um caminho em espiral, que é uma polyline em espiral que a gente já viu no curso de 2D, tá? Que é essa daqui. Precisamos criar um elemento, então vamos criar um círculo com um raio de 60. Para rotacionar esse círculo, nós podemos vir aqui no painel de comando em 3D Rotate, clicar no círculo, indicar a direção que nós queremos que seja executada a rotação, nesse caso aqui, e podemos ir com o mouse, como estamos com o orto habilitado, só subir o mouse ou então digitar 90 graus. Pronto. Ou podemos também, por exemplo, mudar o ângulo de visão. Vamos dizer que eu vou fazer um círculo também nessa extremidade aqui do espiral. Nós podemos colocar aqui, habilitar o grid. E aqui você percebe que, fazendo as alterações, a gente muda o lado e a vértice se altera. Nós queremos que a vértice com o eixo Z fique nesse sentido para cá. Então, nós vamos escolher a posição aqui. Em front, ele ficou com a posição virada para cá. Nesse caso, nós já conseguimos criar uma circunferência na posição que precisamos, sem ter que usar o Orbit 3D. Então, raio de 60. Ok. Vamos voltar para o eixo normal do mundo, Word. Agora, aqui, nós vamos criar um sólido com o caminho da polyline de espiral. Agora nós clicamos no painel de comando em Sweep, para habilitar, clicamos no elemento, botão direito do mouse, Enter, e o caminho que a gente quer que esse elemento percorra. Ok, perceba que ele criou um sólido. Nessa outra, nós vamos fazer em Surface. Clicamos em Sweep, Mode, mudamos para Surface, clicamos no objeto, botão direito do mouse e o caminho que a gente quer que ele faça a varredura. Ok, perceba agora que nós temos um objeto vazado. Ele está pouco por dentro, não é mais um sólido igual esse. Podemos fazer o mesmo outros elementos. Clicando no Sweep, clicando no elemento, botão direito, Enter, e no caminho de varredura. Pronto. Fizemos agora uma espiral com a seção quadrada. Podemos também, por exemplo, fazer uma tubulação por um caminho. Esse caminho está em linhas e foi feito as curvas com o comando Fillet. Agora nós precisamos transformar em polyline. Então selecionamos todas as linhas, em Modify e Join. Ok, juntamos tudo em polyline. Agora sim nós conseguimos executar o comando Sweep. Vamos em Sweep, clicar,
clicar no elemento, botão direito, Enter, e o caminho que a gente quer que ele percorra. Ok. Podemos fazer a mesma coisa com outra seção, porém aqui ainda está em linha. Vamos transformar em Polyline. Selecionamos tudo, Modify, Join e pronto, Polyline. Agora clicamos em Sweep, no elemento, botão direito, Enter, e selecionamos o caminho para ele executar a operação. Agora temos outras situações que essa ferramenta pode nos proporcionar. Vamos nesse aqui. Perceba que é o seguinte, a circunferência ela não está alinhada em ângulo de 90 graus em relação à Polyline. Então nós temos opções clicando em Sweep, clicando no elemento, botão direito do mouse, Enter, vai abrir a opção Alinhamento. Se clicarmos em Yes, para alinhar o elemento com a Polyline, Yes, clicamos na Polyline, ele alinhou as duas extremidades com um ângulo de 90 graus em relação à linha da Polyline. Nesse outro caso aqui, nós vamos clicar em Sweep, no elemento, botão direito, Enter, alinhamento, e vamos colocar aqui não queremos que alinhe a extremidade. E clicamos no caminho de varredura. Ó, perceba que ele criou as duas extremidades do formato que estava a circunferência. Agora vamos para outra situação. Sweep. Clicamos em Sweep. Clicamos no elemento, botão direito, Enter, e temos aqui Base Point. Clicamos nele. Se nós clicarmos que o ponto de base é o centro do objeto, e clicarmos no caminho a ser percorrido, ele irá formar centralizado, porque a gente disse que o ponto de base é o centro. Então ele vai formar o objeto centralizado com o caminho. Porém, nós podemos dizer o seguinte, novamente em Sweep, clicamos no elemento, botão direito, Enter, e ponto de base, e vamos dizer que o ponto de base agora é esse aqui, essa extremidade, e que essa extremidade vai seguir o caminho de varredura que a gente selecionar. Agora o que ele fez? Ele pegou essa extremidade do objeto, que a gente selecionou como ponto de base, criou o sólido não sobre o elemento que a gente definiu, e sim alinhado com a Polyline que a gente definiu como varredura. Temos também no comando Sweep, selecionando o círculo, botão direito e Enter, a possibilidade de colocar escala na extremidade final da criação do sólido. Por exemplo, clicando aqui em escala, eu posso dizer que eu quero que ele termine o objeto com a metade do tamanho do círculo inicial, da extremidade inicial. Então, seleciono a Polyline de varredura. Perceba que ele iniciou com o diâmetro do círculo original e terminou o objeto na outra extremidade com a circunferência na metade do diâmetro da inicial. Podemos também fazer o contrário. Vamos lá de novo em Sweep, clicamos no elemento, botão direito, Enter, Scale. Vamos colocar agora aqui, será 2 vezes o tamanho do elemento inicial. Clicamos na Polyline que ele vai fazer a varredura e automaticamente ele iniciou com o diâmetro que nós definimos da circunferência e terminou a peça, o sólido, com 2 vezes o diâmetro inicial. Agora temos outra situação. Temos aqui o comando, clicando novamente em Sweep, clicando neste elemento,
botão direito, Enter. Nós temos também a opção de Twist, que é extrudar a peça formando um giro. Nós podemos definir quantas voltas que a peça dê no caminho que a gente definiu. Ela inicia nesse ponto e vai terminar no topo. Esse lado vai terminar aqui. Nesse sentido, ele vai fazer essa rotação. Por exemplo, se eu quiser que essa peça rotacione 360 graus, que essa extremidade rotacione 360 graus até o topo da polyline, só colocarmos aqui 360 graus e o caminho de varredura. Então, ele fez o seguinte percurso. Ele iniciou daqui, rotacionou e terminou aqui. Por exemplo, se eu fizer com o dobro, quer dizer, dar 2 voltas, novamente em Swift, clico no objeto, botão direito, Enter, Twist, e vou colocar aqui 720 graus, para ele dar 2 voltas, e selecionar o objeto. Então aqui ele deu 2 voltas até chegar no topo da linha de varredura. Podemos também, que nem fazer, por exemplo, se a gente tivesse que fazer o desenho de uma broca, a gente poderia colocar aqui, botão Enter, Swift, e dizer que a gente quer que ele rotacione 720 graus e o caminho. Aí, ó, ficou semelhante a uma broca de furadeira. Aqui vamos dizer que a gente queira fazer uma barra roscada. Com esse elemento criado, você percebe que a gente pode trabalhar com vários elementos. Aqui foi feito um elemento com 2 círculos, dado um trim e juntado os dois para virar um elemento só. Agora nós clicamos no elemento, botão direito, Enter, Twist. Vamos colocar aqui 4 vezes a rotação de 360 graus, Enter, e o caminho de varredura. Aqui a gente fez uma rosca com um passo bem largo. A gente pode, por exemplo, ou fazer novamente, digitar uma quantidade de voltas maior, ou clicar aqui no objeto, você com a aba de propriedades aberta, você percebe que aqui ó, o caminho está dizendo que foi feito com 1440 graus. Eu posso mudar isso aqui, por exemplo, colocar 7200 graus. Aí, perceba que ele vai aumentando e vai diminuindo o passo da rosca. Tá? Eu posso colocar aqui 14.400. Perceba que agora diminuiu mais ainda o passo da rosca. Para você saber quantas voltas foi dada aqui de 360 graus, é simples. É só você dividir 14.400 dividido por 360. Foram dados 40 voltas de 360 graus. Agora, em cima dessa seção aqui, ó, que foi criada, nós vamos fazer uma mangueira corrugada, um flexível. Então, clicamos em Sweep, no elemento, botão direito, Enter, clicamos em Twist, e vamos colocar aqui 7.200, que são 20 vezes 360 graus. Clicar em Enter e selecionar o caminho de varredura. Ok, fizemos aqui, o AutoCAD formou a mangueira. Tá? Dependendo da configuração do seu computador, às vezes pode demorar alguns minutos para a criação da peça. Tá? E vamos colocar aqui em Visual Styling, em Aramado, para que você consiga também visualizar como foi formada a peça. Essa foi a mangueira. Esse daqui foi a barra roscada. Esse aqui foi o que eu comentei como broca. E esses dois aqui, um com 360 graus e outro sweep com 720 graus. Voltando aqui. Vamos nessas outras aqui. Aramado.
essa peça aqui foi formada iniciou com o raio definido e finalizou com o dobro do raio. Essa outra com raio definido finalizou com a metade do raio. Essa outra peça ela ficou deslocada, nós fizemos ela com alinhamento, com base de ponto nessa extremidade, esse outro com a base de ponto no centro da polyline. Esse daqui foi feito com a extremidade sem alinhamento e essa aqui com alinhamento em relação à polyline. Voltando. E aqui nós temos as seções em espiral e tubo redondo ou retangular. Esse espiral que nós fizemos de igual a esse é o sólido e esse aqui é o surface, que é vazado. Voltando pelo Bison Style. Com isso, nós terminamos esse comando que é o sweep. E vamos para a próxima aula.